Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, Engenheiro Civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais uma dica em minutos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o concreto compactado a rolo. Mas antes, vamos à nossa vida. Veja bem, como eu sempre falo, os detalhes fazem toda a diferença em qualquer serviço ou tecnologia que você vai executar. E no concreto compactado a rolo, o famoso CCR, é a mesma coisa. Você tem que entender quais são as características desse seu concreto para que você possa realmente fazer com que ele tenha uma performance desejada para que você tenha uma longevidade na estrutura que você está executando. Então veja, ele é um concreto comum, como o concreto que nós utilizamos no dia a dia na construção civil, com os mesmos insumos, né? Areia, cimento, brita, tá? Só que ele tem uns detalhes interessantes para que ele possa ser executado com esta tecnologia, que ele possa ser compactado ao rolo. Então a primeira coisa importante que a gente pode ver é o seguinte, é o consumo de cimento. Então a gente sabe que o nosso consumo de cimento é 350, 300 quilos, 400 quilos. No consumo do concreto compactado a rolo é um consumo muito baixo, ou seja, em torno de 80 a 120 quilos por metro cúbico. Então você já percebe que é um concreto mais econômico do que o concreto tradicional. Por quê? Porque o consumo de cimento dele é muito baixo. A segunda característica importante é a mistura, né? A mistura, como é um concreto muito seco, um concreto com baixo slump, como eu vou mostrar aqui, então nós temos que ter cuidado com a mistura. Então, o ideal para você aumentar a performance dessa mistura é utilizar uma câmara de mistura horizontal. Então você faz com essa câmara de mistura horizontal realmente a homogeneização de todos os componentes, né? Cimento, pedra e a água, para que você tenha uma mistura bem homogeneizada, como já falei. Terceiro ponto, o slump. O slump é de zero. Ele é um cimento, ok, você vê aqui, ó, slump zero. Ele é um concreto seco. Então veja a importância dessa mistura nessa câmara, por quê? Para você garantir a uniformidade deste seu concreto. Se você faz uma mistura que não tem essa uniformidade, você pode ter problemas de resistência quando você for executar o seu concreto compactado a rolo. Outra diferença interessante é o transporte. Né? Normalmente nós transportamos os nossos concretos com o caminhão betoneira. Neste aqui ele é transportado em caminhão basculante. Tá? Devido ao processo dele ser tão seco, ele é despejado lá no processo de execução. Então veja, você está percebendo que mesmo sendo um concreto com cimento Portland comum, mesmo sendo com os mesmos insumos, ele tem toda uma característica diferente para que você possa utilizá-lo. Tá? Então veja, o lançamento, você pode lançar de duas formas. Despejado, espalhado e aí você faz todo o processo. Então você pega os equipamentos, espalha e vai lá compactar esse concreto. Tá? Muito utilizado em barragens. Ou você pode usar uma pavimentadora de asfalto, caso você esteja executando um pavimento com um concreto compactado a rolo. Né? Então você veja as diferenças bastante interessantes. Adensamento. Aí, como o próprio nome diz, ele é compactado com um rolo compactador. Tá? Então você tem todo, por isso que ele tem que ter um processo seco, por isso que ele tem que ter um slump zero. Para quê? Para que ele consiga suportar o rolo compactador e vá compactando esse concreto. Ou seja, você percebe que ele praticamente não tem vazios, porque a energia de vibração é muito forte. Esse rolo de compactador ele faz uma compactação muito forte. Agora, claro, que necessita de um concreto seco para que ele possa realmente fazer esta compactação. O acabamento rústico, se levarmos em consideração um pavimento de concreto Portland comum. Só que hoje em dia também já está se dando um jeitinho, ou seja, quando você termina, você começa a fazer um acabamento também com acabadora mecânica, né? Você joga um pouquinho d'água e faz aquele acabamento para melhorar a superfície, não só a estética, como o padrão, né? Com a coisa mais uniforme dessa superfície, desse concreto compactado a rolo. Tá? E cura. A cura é como a cura comum do cimento. Então, você coloca lá uma manta geotexto, você joga água. Então, é uma cura normal, porque, além de tudo, ele tem um pouco consumo de água. Então, você necessita realmente que você tenha... Claro que ele vai ter uma cura mais rápida, mas você necessita de fazer uma cura tradicional. Tá? Igual ao do concreto tradicional. E outra coisa, as juntas. Antigamente não se cortava nenhum tipo de junta, né? Fazia o concreto. Hoje em dia já está se cortando o quê? As juntas transversais. Aí você pode perguntar, qual é o espaçamento?
depende de cada projeto, depende de cada estrutura. Então, você sabe que eu sempre também lhe digo que a engenharia é multidisciplinar. Para você executar um concreto compactado a rolo, não é simplesmente você pegar e misturar uma argamassa com a pedra com consumo de 80 a 120 quilos, fazer aquela mistura e começar a executar. Não, você necessita de um tecnologista de concreto que vai dosar esse seu concreto, você necessita de um projetista que vai fazer o projeto desse seu pavimento, dessa barragem, para que você saiba qual é a espessura de lançamento, né, não barragem, qual é a espessura de lançamento que você vai lançando a cada compactação. Então, todos esses detalhes, espessura do pavimento, então tudo isso depende de quê? De um bom projeto e de um bom tecnologista de concreto que vai dosar esse seu concreto. Tá? Para que você possa executar um bom concreto compactado a rolo. Então, campos de aplicação. Você tem os tradicionais, né? Barragem, né? Você vê, essa barragem foi toda aqui feita em concreto compactado a rolo, então você vai fazendo por etapas, você vai subindo, vai executando. Ou também um pavimento de concreto. Mas outros itens podem ser utilizados, como aeroportos, estacionamentos, armazéns, centro de distribuição, pavimentos de galpões e outros. Ou seja, você tem um campo de aplicação muito grande hoje em dia para um concreto compactado a rolo. Claro, devido à quantidade de equipamento, tem que ser uma área significativa, né? Não pode ser áreas pequenas, tem que ser uma área significativa para você conseguir diluir esses custos, né? Devido ao baixo custo do seu concreto, ou seja, então ele se torna, se for um pavimento mais econômico. Claro que você tem que ver problema de velocidade, você tem que ver problema de frenagem, tudo isso vai ser estudado pelo projeto estrutural. Então, é como eu sempre digo a vocês, o detalhe faz toda a diferença. Quer aprender os detalhes da execução da estrutura de concreto armado? Aqui embaixo tem um link do meu curso online, que está sendo bastante elogiado e está modificando a maneira das pessoas executarem o concreto, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre o concreto compactado a rolo. Espero que tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente aumentar o número de pessoas que está debatendo a engenharia civil como um todo. E também ative o sininho e se cadastre, né? Se cadastre e ative o sininho para que você seja informado. Você não perde nada se cadastrando e ajuda o nosso canal a crescer. Então aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.